pensei assim, não tem como dar errado. Por mais que eu esteja com medo, se você consegue seguir aquilo dali, você vai no caminho certo. E a sensação que você tem no final, ou durante o processo, de você ver que as coisas estão fluindo, é uma sensação muito prazerosa. A live onde a gente mostra pessoas que também seguravam um cookie na mão e mesmo assim conseguiram fazer um 6 em 7. Medo, né? O que são os medos que param a gente de fazer isso? E lembrando para vocês que essas lives são um processo de aquecimento para Masterclass 6 em 7. Porque uma jornada rumo ao 6 em 7, que são R$100.000 em 7 dias, é uma jornada onde a gente passa por alguns medos. Hoje a gente vai falar do medo de não dar conta de tudo, do que tem que ser feito, quiçá do medo de fracassar. Oi, Dani, tudo bom? Tudo bem, você? Prazer estar aqui, viu? Dani, eu acredito que você teve um medo de fracassar. Total. Conta como é que isso aconteceu nessa sua jornada rumo ao 6 em 7. Tá. Eu já tinha acesso ao Fórmula desde 2018. Só que esse medo de fracassar, esse medo de não dar conta principalmente, porque quando a gente começa, é muito difícil já começar com uma equipe, né, com pessoas que possam aliviar todo o trabalho que você vai ter durante a sua jornada de lançamento. E acredite se quiser, esse meu medo, ele me travou e me deixou assim, tipo, paralisada, não quero Érico, por uns 2 anos. Então, 2 anos eu deixei de ter resultados que hoje em dia eu tenho. Inclusive, olha que louco, hoje eu abri meu carrinho às 8 da manhã e a gente já bateu 6 em 1. É o primeiro do ano. Olha que maravilha! Hoje, agora, Érico, 1h30 atrás. Hoje, dia 24 de janeiro, você teve um resultado onde você fez, mas você sabe mais ou menos quanto está o seu lançamento no momento? Agora já está em torno de 120 mil. Você fez 120 mil. Primeiro dia. Você faturou, né, um faturamento. 120 Sim. mil. E agora a gente está numa Sim. situação de alguém que por 2 anos, 365 Exatamente. dias vezes 2, gente, 2 anos é quase uma meia Copa. Exatamente, e assim, tudo bem, né? Aconteceu dessa forma, eu poderia ter tirado os meus medos antes, mas 2 anos depois eu resolvi dar uma chance. Porque eu pensei assim, do jeito que tá, dos resultados que eu tô tendo, eu não tô satisfeita. Né? Então eu vou dar uma chance aqui, eu não botei só um cookie na minha mão, eu botei todos os biscoitos possíveis, porque de cara, ao invés de eu ir lá bonitinha no semente, eu falei assim, já que eu tô arriscando o meu biscoito, eu vou arriscar direto no interno. Do cookie inteiro. Eu fui... Tabuleiro inteiro. O cookie inteiro. Você botou o tabuleiro inteiro, nas Érico. mãos. Eu não fui só numa mordida, não. Eu fui assim, assim, se eu vou jogar o jogo, então eu vou arriscar. E agora o seu primeiro lançamento? Não, esse já é o 7º. Na verdade, o primeiro foi em janeiro do ano passado. Ano passado eu fiz 6 lançamentos no total. Eu já fui de cara no interno, com muito medo, achando realmente que não ia dar conta. Eu brinco, até falei com uma menina que falou comigo, que a gente tem aqui uma relação, Érico, entre tapas e beijos, tá? Porque tem horas que, nossa, hoje em dia não, hoje em dia é mais amorzinho. Mas nesse início, né, que você tem um método a seguir, você tem uma fórmula a seguir, mas você se sente um pouco insegura, né? Você acha que você não vai dar conta, que sozinha não tem como, mas tem. Nesse momento, assim, você fala, gente, o que eu tô fazendo? Mas foi muito proveitoso, porque logo de primeira eu sei que eu consegui um feito que meu pai, nesse primeiro lançamento de 2020, já foi um 6 em 7. Os 6 dígitos ele veio no último dia. E desses 6 lançamentos do ano passado, mesmo com todo esse medo, tá? E desses 6 lançamentos eu só vim começar a ter equipe para trabalhar junto lá pro penúltimo. Foram 3 6 em 7. Na verdade, um 6 em 7, 2 6 em 1 e mais o de agora. Então... Nicho de confeitaria. No nicho de confeitaria. E assim, então fui com medo e fui com tudo. Foi com medo e foi com tudo. Inclusive, uma curiosidade é que eu tenho uma prática de tentar ver. Eu tenho tido várias... acho que desde a pandemia, eu passei a escutar mais música, vai vendo.
E nessas músicas, que geralmente são escutadas no carro, eu boto algumas músicas e música é uma parada muito massa, porque as músicas que dão, os filmes que dão certo, as músicas que são certas, elas causam uma certa conexão nas pessoas. Muitas músicas são de amor, as sertanejas são de amor bem mal resolvido, aquela coisa toda. Mas por mais caricato que as músicas sejam, elas mostram uma verdade não expressa naqueles que escutam, na maioria das vezes, em algumas vezes, é quando você entende a letra. Então, um tempo atrás, no meio de um dia que eu estava escutando Evidências, do Chitãozinho Chororó, e eu estava escutando porque minha esposa não gosta de sertanejo, nada de errado, mas ela curte mais o rock, e um dia eu fui pregar uma peça no meu filho, pregar uma peça na minha esposa, né? E aí eu falei com meu filho de 10 anos, falei, Noah, vamos pregar uma peça na mamãe. Quando ela entrar no carro, a gente vai botar sertanejo, você vai ver como ela fica brava. Fica brava. E a nossa intenção era pegar uma peça nela, né? Só que aí quando a minha esposa entra no carro, meu filho tem 10 anos, ele não sabe mentir. Tipo, a gente tem que ensinar umas coisas pra ele. Ele já faz... tipo assim. Me espolho olhos pro meu filho, começa a perceber que eu e ele estamos armando uma pra ela. Tipo, a esposa sabe quando você... O filho, o pai ainda consegue, mas eu seguro bem as piadas. Mas o filho não. E aí eu coloco evidências. Quando eu coloco evidências, a primeira reação dela é ficar muito chateada. Ela fala, se eu colocar uma evidências alta, aquele sertanejão alto no carro, ela não fala palavrão, mas ela de vez em quando solta. Que é essa? Só que quando ela foi esperta, porque ela também me conhece, que eu tô sempre armando uma pra ela, brincando, no sentido, né? Ela olha o Noah, olha a mim e fala assim, esses caras estão fazendo a cama pra eu deitar. Então ela finge que gosta. Porque quando você quer pegar uma pessoa e a pessoa não traz a raiva que você traz, ela joga contra você. Olha só, pensa numa mulher estratégica, minha esposa, e ela deixa eu tocar a música inteira, coisa que eu geralmente não escuto. E eu vou te falar, no meio de tudo isso, eu começo a ver que evidências traduz a vida do meu avatar. E eu começo, eventualmente, num evento, até cantei evidências de uma forma totalmente desafinada. Eu vi. Enfim, e aí isso acontece, então assim, eu não vou entrar nesse ponto, mas eu falo assim, eu acho que música é uma coisa... E aí, depois que eu senti isso com evidências, eu procurei em outras músicas que expressavam aquilo que o meu avatar pensa. Porque a música, né, é um jeito legal de ensinar. E ontem eu estava escutando uma que eu vi mais uma. Sou fã do Legião Hoje em dia, Urbana, né, do Renato Russo, acho que, assim, eu falo, meu Deus... Eu falo, pô, você tinha que tirar a vida de tanta gente, vou tirar logo a do Renato, entendeu? Tipo, o cara, pô, poeta, tanta música legal, eu achava as letras deles poéticas, histórias, eu gosto de história, a gente falou de história, Faroeste Caboclo, pra mim é uma das histórias, meu Deus, a melhor história dentro de uma música que eu já ouvi e tal, eu gosto disso. E aí, eu comecei a ver os classicões de novo, eu sou aquele cara que já escutou todos os discos 20 vezes, e aí eu tava escutando Será. Clássico, primeiro disco deles, primeiro álbum. E aí no meio da coisa eu falo assim, é o meu avatar antes de comprar a fórmula. E porque ele fala, cara, será só imaginação? Será? Não, e será que é tudo isso em vão? A gente se pergunta às vezes, né? Será que nada vai acontecer? Tem razão. Menino! Será que é tudo isso em vão? Será? Cara, eu não falei pro Lorival, eu falei, Lorival. Será que vamos conseguir vencer? Tá super certo. Que vamos conseguir vencer? Eu falei, Renato, você sabe, Renato conhecia meu avatar. E assim, eu não sei exatamente como é que eu vou ligar. E aí eu sento, meu filho menor adora música, o meu filho maior tem as músicas que ele gosta, mas não sei lá, não é as minhas. Aí eu começo a tocar isso, eu começo a ouvir as coisas, tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é dominando assim que você vai. Então assim, eu tiro o seu script de vendas de mim, eu não pertenço a você, não é dominando assim, você vai entender. Eu posso estar sozinho, o meu avatar, eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Caramba, hein? É muito legal, tinha umas coisas assim, mas é uma sensação. Mas, por que eu tô te contando isso? Porque você acabou de me dar uma deixa. Entre tapas e beijos. Vou escutar a letra. Você pode botar na sua playlist. Que é a relação do meu... pra mim.
Se ainda gosto dele, respondi tenho ódio, mas morro de amor por ele. Hoje estamos juntinhos. Amanhã nem Eu te te vejo. Ainda tem, ó. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. E aí, por aí vai, entendeu? Então, assim, nesse processo de medo, né, de você começar a se lançar por primeiro, eu acho que todas essas músicas aí se encaixam mesmo, porque é o medo da frustração, é o medo de você depositar toda a sua energia e você esperar o resultado lá na frente, porque você coloca as suas metas, né? E aí você espera que aquilo aconteça. É o medo do que os outros vão dizer, é o medo de você não ser capaz, de não dar conta, de passar por todos os processos. Só que naquela época, quando eu decidi enfrentar, eu tenho uma característica que eu considero muito boa. Sempre que eu tenho em mão um método, um processo, que é o que a fórmula é, eu sou muito boa em seguir isso à risca. Então eu pensei assim, não tem como dar errado. Por mais que eu esteja com medo, se eu sigo isso aqui à risca e eu sigo esse cronograma, se mesmo você para lançar sozinha assim de início, você tem que ter tudo muito bem desenhadinho para você tentar seguir ali o teu passo a passo no dia a dia. Empecilhos acontecem, a internet cai, alguma coisa acontece na hora que você não previa, mas se você consegue seguir aquilo dali, você vai no caminho certo. Então eu peguei essa minha maior habilidade que eu tinha, que é, eu consigo, se me derem um método, se me derem um caminho, eu sigo aquilo e vou, e fui, né? Então, de cara, eu que nunca tinha criado na vida uma página de captura, um blog de lançamento, mexido com e-mail marketing, eu nunca tinha feito um design, eu nunca tinha criado grupo de nada, editar raiz Nutella, tudo, Érico, tudo, tudo, tudo. A única parte que eu chamei alguém para me ajudar foi uma pessoa de tráfego, que ela está inclusive comigo até hoje, porque essa parte eu não teria tempo mesmo hábil, porque foi de dezembro para janeiro, de eu me aprofundar, estudar, e eu sabia que eu precisava ter um tráfego ali rodando efetivamente. Então essa pessoa, eu falei, cara, então eu vou chamar um tráfego porque esse daqui eu consigo e o restante eu vou meter a mão na massa e vou fazer. Teve choro, teve sorriso, teve pesquisa em Google, desesperada lá com o Mac, bota um botão na página do não sei o que. E foi, sabe? E a sensação que você tem no final, ou durante o processo, de você ver que as coisas estão fluindo, que aquilo que você não sabia um dia antes, no dia seguinte você já sabe, e em cada lançamento você vai dominando, é uma sensação muito prazerosa. Porque você vê que aqueles seus medos, eles eram tão bobos, né? Aqueles meus medos, eles me impediram durante 2 anos de eu colocar a fórmula em prática e ser tão reticente em ela, que eu poderia ter os resultados que eu tenho hoje, mas ok, né? Que bom que eu dei uma chance e que bom que eu me permiti, porque hoje eu sou muito, muito realizada no meu trabalho, não só o trabalho que eu faço com as minhas alunas, mas o meu trabalho interno. Hoje eu sou uma expert que eu também sei que eu gostaria de trabalhar nos bastidores, né? Então eu gostaria também eu seria muito bem assim trabalhando como lançadora também, então eu me vejo jogando nos dois lados. E mesmo que hoje eu tenha uma equipe que já tira grande parte do meu trabalho, né, daquela coisa toda interna, de tudo, eu sou aquela expert que eu tô de olho em todos os detalhes, porque eu comecei com aquele ódio, mas eu me apaixonei no processo, sabe? Então... Deixa eu te fazer uma pergunta muito legal nisso. A gente está falando de 2 anos de procrastinação, de medo. O medo paralisa, o medo te paralisou. No seu caso, você aproxima isso em 2 anos, ou, né, foram 2 anos. Dito tudo isso, eu acho que sempre tem uma hora que a gente tem o dia do chega, o momento da virada. E ele acontece em diferentes jeitos. Na minha vida, em diferentes jeitos. E quando eu demoro para fazer muitas decisões, eu demoro. É aquela Cássia, eu pago R$100 para não entrar numa briga, mas eu pago 200 para não sair de uma. Isso é uma briga, né? Eu pago R$100 para não entrar no desafio. Eu não sou um cara que entra em qualquer desafio, não. Mas se eu entrar... Então tem um pouco disso. E o se eu entrar geralmente vem com o processo da gota d'água. A gota d'água ela vai se acumulando com o tempo, mas você lembra da gota d'água para você? E eu falo isso porque o que foi a gota d'água onde
aquilo, tudo que vai se acumulando, você fala assim, cara, eu sei que eu tô com medo de fracassar, eu sei que eu tô com medo de não dar conta de tudo. Mas, Dani, como é que foi a gota d'água pra você? A gota d'água, pra mim, eu percebo que a minha gota, ela vem quando eu tô no momento de pressão, né? É justamente quando eu não tô na minha zona de conforto, é quando as coisas estão dando ruim, é quando eu vejo que eu preciso mudar aquilo dali porque a situação não tá boa. Então, na época, todo o meu trabalho de dar aula de confeitaria, ele era presencial. Eu tinha um espaço e na minha sala eu só tinha capacidade de 10 alunas. E aquelas 10 eu vi que eu não tinha como escalar, né? E que o resultado que eu estava tendo no presencial, ele não estava trazendo o conforto ou o que eu conseguisse melhorar na minha vida pessoal, né? Então aquilo dali, com as contas, com os apertos, com tudo, aquilo foi pra mim o momento que eu falei assim, não tem como eu continuar. Se eu quero escalar o meu negócio, se eu quero crescer, se eu quero ter turmas com 300, 400, 500, 1000 alunas, eu tenho que dar uma solução, porque a minha vida, ela vai ser isso daqui. E eu gosto muito de viajar, Érico. Eu quero conhecer o mundo, sabe? Eu quero ir para todos os países, eu quero ter um passaporte cheio, eu quero ter uma vida confortável. E eu vi aqui, com o ritmo que eu tinha, eu não ia conseguir realizar tudo isso. Eu teria uma vida no básico, sabe? Com as contas ali pagas, sem poder sair muito da linha, mas não era aquilo que eu queria para minha realização pessoal. E logo depois desse lançamento de janeiro foi quando entrou a pandemia, né? Então, quando entrou a pandemia, que eu tive que fechar o meu espaço, aí eu vim com tudo em lançamento, porque não foi uma gota d'água, foi uma avalanche ali, sabe? Então a pandemia ela veio também para acelerar esse meu processo. Aquele medo da incerteza, né? De um espaço fechado, que ficou fechado por 1 ano. E ali, minha filha, foi todos os biscoitos juntos. Se eu já tinha levado um tabuleiro, foi a fornada inteira. E aqui eu gosto de falar para as pessoas, porque o medo paralisa. Paralisou você. Sim. Mas geralmente é um outro medo que nos bota em ação. E às vezes a gente só está focando em um medo. Ah, mas dá muito trabalho, eu não sou capaz de... A gente não está aqui, eu não faria live do medo de não dar conta se eu não quisesse ser sincero e honesto com as pessoas. Não quero que vocês comprem uma fórmula de lançamento achando que não vai dar trabalho, senão não vou ter o resultado ali na frente. Isso vai afetar o nosso processo de confiança. Eu faço muitas lives, eu falo isso, eu trago meus alunos, a gente fala que dá trabalho mesmo, e é o que é. Mas eu falo na minha vida, eu tinha medo de não prover. De não conseguir prover. Eu não sei se é certo, mas eu tenho dentro de mim, e aqui o Érico, eu gosto de prover. Eu sou um provedor, e não é que eu preciso de prover, mas isso me satisfaz como homem, como pessoa. E eu tenho algumas pessoas que satisfazem, outras não. Tiago, eu gosto de pagar os boletos. Eu gosto de ser responsável, de prover a melhor educação que eu possa dar para os meus filhos, que quer que seja ela, de prover. O senso de prover me traz uma satisfação pessoal, a pessoa do Érico muito grande. Isso está talvez ligado à minha identidade, eu não sei por que isso, mas é muito forte para mim. E o meu maior medo que eu tinha era de não conseguir prover. E o meu trabalho era um instrumento, uma ferramenta de prover muito boa. Eu trabalhava num banco fora do Brasil, para um banco, né? Eu tinha contratos com o banco, eu não era CLT do banco, era um freelancer do banco, para ser mais impecável com a palavra, né? Mas aquilo me dava prover, eu botava na mesa, botava minha comida na mesa. E não é só comida hoje em dia, né? Porque de fome eu acho que poucos nós vamos morrer hoje em dia, né? A gente, não no país... Eu acho que no país ainda existe fome, mas é um dos... Eu acho que poucos de nós que estão assistindo aqui estão com medo de morrer de fome. Mas a gente quer uma coisa a mais. Eu queria prover isso para minha família. Eu queria ter essa chance, sabe? De prover. E eu tinha medo de não conseguir prover. Eu tinha medo de estar falando, perdão pela palavra mais chula, uma cagada. E a cagada que eu ia sofrer, até quando era eu só que ia sofrer, tá tudo bem, a gente se dane, Érico, pô, eu não preciso de muita coisa, sabe? Uma marmita, mas quando coloca a minha família em jogo,
quando boto minha família, esse meu senso de provedor, esse meu senso que eu queria prover era muito forte dentro de mim. Eu tinha medo de não prover. Eu não prover num nível que eu achava que a minha família ia ser bom. Saúde, educação, diversão. Sim. E aquele jeito... Saúde, com certeza. Saúde. E aí aquilo atacou. Então eu tinha esse medo. Mas só que eu tinha um medo maior. E o meu medo maior, cara, na época, que também existia, era o medo de passar a vida inteira, eu falo a minha vida inteira sendo exagerado, os próximos 10, 20 anos, fazendo o que eu não gostava, me tornando quem eu não queria tornar, que era meu chefe. Nada de errado, meu chefe é um cara legal, mas enfim, trabalhar no banco não era uma coisa que eu gostava. Então assim, eu tinha esse medo, e foi um dia que eu só olhava para um dos medos. Mas um dia que no meu momento da virada foi exatamente um curso de desenvolvimento pessoal, que esse outro medo meu veio à tona. E aí eu pensei, o que eu tenho mais medo? De não prover? Ou de passar os próximos 20 a 30 anos da minha vida, não sei exatamente, fazendo o que eu não quero para me tornar quem eu não quisesse? E o segundo medo passou a ser mais forte. Porque naquele dia que eu tive o momento da virada, eu fiquei presente que eu só tinha uma vida. Que tipo, eu não podia testar ali. Eu não acredito que a gente vai voltar do jeito que a gente vai voltar. O Érico não vai voltar. De repente eu volto uma forma de formiga, ou ressuscito, vou lá pro céu, pro inferno. Sabe-se Deus como é que vai acontecer essa parada. Tem uma vida muito maior lá na frente, mas ninguém quer morrer para chegar lá rápido, né? Porque vai ser diferente. Eu não queria. E aí eu falei, cara, não dá, essa vida é a única que eu tenho. E se eu tiver com 85 anos arrependido? E com 85 anos a gente vai ter uma outra vida, mas não vai ter o mesmo corpo que eu tenho hoje, o mesmo veículo que eu tenho hoje, vai ser um corpo diferente, mais velho, né? E eu pensei, e aí, eu quero morrer arrependido? Então, esse medo naquele momento foi mais forte. Então, o próprio medo é a ferramenta e a cura do próprio medo. O medo de eu não viver minha vida ao potencial, eu comecei a pesar na balança e ele, naquele dia, foi maior do que o medo do meu porto seguro. Então, assim, o seu medo de não ter, né, da pandemia afetar drasticamente o seu negócio e você não atingir, de repente foi um medo. E é muito louco que eu usei o meu medo contra o meu outro medo. Botei os dois para brigar. Vocês estão os dois, é medo mesmo? Então vamos botar os dois na rinha de galos. Olha que louco. É verdade. É verdade. Não existe só um medo. Existem mais. Tem toda a razão. E esses medos, eles têm que ser a mola propulsora e não o paralisador. Como assim? Fala mais sobre isso. Se os meus medos eram não conseguir arcar com as minhas contas, era eu ter o meu negócio afundado, era, por exemplo, eu voltar a uma fase da minha vida em que eu morei de favor, em que eu não tinha um plano de saúde que faz muita falta, que a gente sabe disso, ou que mais pra frente eu não pudesse realizar meus sonhos de viajar como eu quero, esses medos, eles teriam que ser aqueles o que me impulsionariam a eu fazer algo para que eu não passasse por eles. E não me travar, porque o fato de eu me travar, eu estaria alimentando eles estariam crescendo. E talvez eles, de fato, meus medos, eles se tornariam reais por eu não ter tido uma atitude. Então, ele não poderia ser o que me pararia, esses meus medos teriam que ser aquilo que me motivaria para que eu tivesse uma atitude, para que eu agisse, para que eu colocasse em prática para fugir deles, para não deixar com que eles crescessem. Que ótimo. E agora, assim, geralmente no momento da virada, a gente tem um momento da virada, existe o comprometimento com o desafio. Agora eu vou. Pago 10 para não entrar na briga, pago 20 para não sair. Esse é o Érico. Eu pago 20 para não sair de uma briga. Eu pago muito para não entrar. Mas para não sair, eu pago 20. É uma característica minha, pessoal. E quando você agora vai, não quer dizer que a vida virou uma maravilha. Não. Em que você se segurava para conseguir, apesar do medo de não dar conta? Eu me segurava na meta que eu tinha e nos sonhos que eu viria a conquistar delas, sabe? Então, por mais que
A gente sabe que é cansativo, a gente sabe que tem dias que dá vontade da gente chorar, a gente sabe que a gente tem muitas etapas e processos para colocar em prática, mas o que me fazia não desistir era ver que a cada lançamento eu vinha crescendo como pessoa, como empreendedora que sou, como a expert que se colocou para jogar aquele jogo, e ver o crescimento também meu, não só em financeiro, sabe? Mas ver que aquilo estava trazendo resultado pessoal, aquilo estava me trazendo motivação, aquilo estava me trazendo a confiança que antes não tinha, que aquilo estava liquidando os meus medos, que apesar de em algum momento a gente se achar fraca ou que não vai dar conta, a gente é capaz, né? Porque a gente tem essa questão assim, a primeira coisa que a gente fala é não tem tempo, eu não sou capaz, mas a gente não sabe a fortaleza que tem dentro da gente. Então, a cada turma que era criando, e eu tenho uma coisa, Érico, que é assim, a minha turma ela é predominantemente mulheres que acreditam na confeitaria e que conseguem sua independência financeira. Eu não tenho uma estrutura familiar que eu possa contar caso aconteça alguma coisa, então essa também era a minha forma de não desistir. Né? Eu perdi meus pais muito cedo, minha família, eu só tenho meu irmão, enfim, então é uma coisa que eu preciso contar. Quando eu percebi isso na minha vida, eu falei assim, caramba, se através do meu trabalho hoje eu consigo, eu sozinha, me manter, eu quero que essas mulheres também elas tenham a mesma capacidade disso. Então eu quero que elas tenham o seu dinheiro junto com seus maridos ou sozinhas, do jeito que for, mas que elas também conquistem a sua independência financeira. Então, isso para mim se tornou tão forte, porque eu acho que quando a gente olha só para o 6 em 7, só para o dinheiro que vem, dinheiro não é tudo na vida, né? Mas o que de fato ele traz pra gente, pra nossa vida e para das outras pessoas através do que a gente oferece, isso é o que eu botei na minha cabeça, que eu tenho até escrito ali na frente, que é, se eu tô conseguindo o resultado comigo, o resultado com as outras, é isso que me move e eu não vou parar. Então, se você me perguntar hoje em dia, você para? Não paro. Hoje em dia eu vou além, hoje em dia eu boto a fórmula em prática, eu não olho pro lado, Érico fala A, eu faço A, entendeu? É isso, para que o resultado ele seja eficaz. Então, assim, é olhar para frente e o que eu posso trazer de positivo para minha vida e para a vida das minhas alunas. Excelente.